Gente, vamos dar continuidade às nossas videoaulas dessa semana. Como eu disse para vocês, a gente viu a primeira sobre critérios de divisibilidade para poder utilizar no cálculo do MMC e do MDC. Mas antes nós vamos considerar uma definição, que é a definição de números primos. Quem são os números primos? São aqueles que só são divisíveis por 1 e por eles mesmos, tá? O número 1 não é primo. O 2 é primo e é o único primo que é par, porque depois todos os pares são divisíveis por ele mesmo, né? Por 2. Depois nós temos o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23 e assim por diante, tá? São infinitos números primos. Os que nós vimos, os critérios de divisibilidade são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Os demais não tem critérios, tá, gente? Aí tem que fazer divisão mesmo para saber se é divisível ou não. E para saber se um número maior que 23 é primo, se a gente não decorar, né? Tem algumas técnicas, mas não é o objetivo da nossa aula de hoje, tá? Bom, vamos a outra definição. O que é o MMC? É a decomposição, professor. Não é só a decomposição, tá, gente? Vamos ver na definição o que seria um múltiplo comum entre dois ou mais números e qual seria o menor deles, tá? Então, essa é a interpretação do mínimo múltiplo comum. Como é que se acha, então, múltiplos de um número? Eu vou fabricar esses múltiplos, né, a partir da tabuada, como se eu fizesse uma tabuada do número. Então, os múltiplos do 40 são feitos assim, ó. 40 vezes 0, que dá 0. 40 vezes 1, 40 vezes 2, 40 vezes 3, 40 vezes 4, vezes 5, vezes 6, e assim por diante, tá? Agora eu quero os múltiplos do 60. Mesma coisa. 60 vezes 0, 60 vezes 1, 60 vezes 2, 60 vezes 3, 60 vezes 4, vezes 5, e assim por diante, tá? Bom, vocês podem ver que os múltiplos de qualquer número são infinitos números. Então, não teria como eu ter o máximo múltiplo comum, tá? Bom, voltando. Eu quero saber os múltiplos que eles têm em comum, tá? Entre o 40 e o 60. Então, o 0 é um múltiplo comum, o 120 é outro múltiplo comum, o 240 é outro múltiplo comum, muito bem. Mas o que nos interessa? O menor entre eles, o mínimo. É o 0, professor. Gente, o 0, ele é múltiplo comum de todos os números. Então, ele não nos interessa aqui. Então, eu quero o menor múltiplo que eles têm em comum, diferente de 0. Então, é quem? O 120. Então, aqui, o MMC entre 40 e 60 é 120. Bom, mas convenhamos que dá uma trabalheira fazer todos os múltiplos e ver quais são os que ele tem em comum, qual que é o menor, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o dispositivo prático, que a gente aprende lá na escola, que é a decomposição simultânea, ou seja, dos números, dos dois ou mais números, ao mesmo tempo. Então, nós vamos decompor o 40 e o 60 em fatores primos. Ó, já vou botar os primos aqui pra gente lembrar. O 40 ou 60 dá para dividir por 2? Dá. 40 por 2 dá 20, 60 por 2 dá 10. Lembrando que eles são eles são pares, né? Números pares divisíveis por 2. Aqui nós temos dois números pares de novo. Dá por 2. Aqui vai dar 10 e vai dar... Opa, que 10? Aqui vai dar 30, que aqui vai dar 15. Ai, gente. E agora? O 10 ou o 15? O 10 é par, então dá por 2 de novo. Aqui vai dar 5 e o 15 não dá, a gente baixa o 15. Agora, o 5 e o 15 não são números pares. Será que algum deles dá por 3? O 15 dá, né? Então, vou colocar o 3 aqui. O 5 não dá. 15 por 3 dá 5. E o 5, gente, é primo, só dá por ele mesmo. Aqui vai dar 1 e vai dar 1, tá? Muito bem. Agora, vamos ver quem é o mínimo múltiplo comum. Já sei que é o 120, vamos conferir. 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Ou 8 vezes 3 vezes 5. 8 vezes 5, 40, vezes 3, 120. Conferiu, tá? Então, lembrando, o MMC é a decomposição simultânea. MDC agora. O MDC, nós vamos
precisar dos divisores comuns, não dos múltiplos. E como é que eu acho os divisores de um número? Então, ao invés de fabricar eles fazendo a tabuada, eu vou ter que fazer alguma técnica que eu ache quais são os números que eu possa dividir ele. O 16, por exemplo, por quais números? Bom, a técnica é a seguinte. Eu vou fazer multiplicação de dois fatores, de dois números, que o resultado dê 16. No caso aí que eu quero achar os divisores do 16. Então vamos lá, vamos começar pelo 1. 1 vezes quanto que dá 16? 1 vezes 16, né? 2 vezes quanto que dá 16? 2 vezes 8. 3 vezes quanto que dá 16? Ah, 3 vezes nada, gente. 4 vezes quanto que dá 16? 4 vezes 4. 3 vezes nada é 3 vezes um número inteiro, não, tá? E aí, se eu continuar fazendo essas multiplicações, eu vou ter uma repetição, tá, gente? Vai aparecer 4 vezes 4, 8 vezes 2, 16 vezes 1 e vai acabar. Então, eu vou parar por aqui e vou dizer que os números envolvidos nas multiplicações são os divisores do 16. Então, é o 1, o 2, o 4 não precisa repetir, o 8 e o 16, tá? Então, esses são os divisores do 16. Vamos fazer a mesma técnica para achar os divisores do 36. 1 vezes quanto que dá 36? 1 vezes 36, né? 2 vezes quanto que dá 36? 2 vezes 18. 3 vezes quanto que dá 36? 3 vezes 12. 4 vezes quanto que dá 16? 4 vezes 9. 5 vezes quanto que dá 36? 5 não dá. 6 vezes quanto que dá 36? Vezes 6, 36. E se eu seguir a multiplicação, eu vou ter uma repetição dos fatores aí de novo. Então, quem são os divisores do 36? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o próprio 36, tá? Bom, vamos interpretar então o que seria o máximo divisor comum. Primeiro, quais são os divisores comuns entre 16 e 36? O 1, o 2, o 4 e só. Mas eu quero o maior entre eles. Qual que é o maior entre eles? O 4. Então, o MDC entre 16 e 36 é 4. Pura e simplesmente. Tá, gente? Mais uma vez. Esse modo aí, através da definição, ele é um meio trabalhoso, né, gente? Então, o que nós vamos usar? A decomposição de novo. Só que a decomposição do MDC é a decomposição individual, separada. Eu vou decompor os números separadamente, tá? Então, vamos lá. 16 dá por 2, né? Que dá 8. Que dá por 2 de novo, que dá 4. Que dá por 2 de novo, que dá 2. E o 2 é primo, só dá por ele mesmo, dá 1. O 36 é par, dá por 2. Que dá 18. É par, dá por 2 de novo, que dá 9. 9 não é par, mas dá por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Bom, fizemos as duas decomposições. Agora, eu vou identificar quais são os fatores nas decomposições que eles têm em comum. Ó, o 2 aparece aqui e aqui. E o 2 aparece aqui e aqui. Tem outro 2 aqui, mas não tem aqui. E tem 3 aqui, mas não tem 3 aqui. Então, o MDC, de novo, entre 16 e 36, vai ser os fatores que eu circulei numa decomposição só, tá, gente? Vai ser 4, vai ser 4, por quê? Vai ser 2 vezes 2, tá? Bom, mas não é assim que vai aparecer lá na prova do Enem pra vocês, né, gente? Eu peguei os exemplos que tem na apostila já, é o conteúdo que está na apostila Totem de vocês. Vamos ver essa primeira questão. Que nos fala assim: João, Antônio e Maria viajam regularmente para Porto Alegre. Bom, já tem uma pista aí. Esse viajar, ou viajar, ou andar de bicicleta, ou correr, geralmente os problemas falam sobre isso, tá? De duas ou mais pessoas.
João viaja de 6 em 6 dias, Antônio de 12 em 12 dias e Maria de 15 em 15 dias. Outra coisa que a gente tem que perceber quando aparece assim, ó, os números repetidos, tá? Seja de horas, de minutos, de dias, de meses, tá? Já vi, o planeta tal tem uma órbita de tanto em tantos anos, entendeu? Sempre que aparecer essas palavras-chave de qual a próxima vez que eles viajarão, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ou viajaram. Não sei, acho que é viajarão. Né? Sempre que aparecer, quando vai ser o encontro deles, quando aparecer números repetidos, sempre vão ser questões que envolvem MMC. Então, o que isso quer dizer? Que eu tenho que fazer a decomposição simultânea dos números que estão ali. Então, do 6, do 12 e do 15. Então, vamos lá. Algum deles dá por 2? Dá. O 6 e o 12, né? 6 por 2 dá 3, 12 por 2 dá 6. E o 15 não dá. Algum deles dá por 2 ainda? Dá. O 3 não dá, o 6 por 2 dá 3, o 15 por 2 não dá. Não dá por 2 porque só tem número ímpar. Dá por 3? Dá. Dá 1 e dá 5. E o 5 é primo, só dá por ele mesmo. Dá 1, 1 e 1. Então, o MMC entre 6, 12 e 15 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Ou 4 vezes 3 vezes 5, que vai dar 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60. 60 é o quê? Dias. Então, a próxima vez que João, Antônio e Maria viajarão juntos, será daqui a 60 dias. Então, lembrando que essa aqui é uma questão típica de MMC. Mas as questões que realmente eu já vi cair no Enem são desse tipo aqui, ó. 3 fios medem, respectivamente, 24, 84 e 90, tá? Então, vai falar em fio, vai falar em tábua, vai falar em fitas. E eles têm que ser cortados, tá? Pode ser também em grupos de pessoas. Tem uma questão até na lista que eu botei para vocês, grupo de abelhas, que tem que ser separado em partes iguais e do maior tamanho possível. Então, vai aparecer essa palavra, vai aparecer máximo, qual o número máximo de pessoas. Então, gente, isso aí é a questão clássica de MDC. E como é que a gente faz, então, uma questão de MDC? Decomposição separada dos números que estão ali. Tá? Bom, vamos decompor, então. 24 é par, dá por 2, que dá 12. É par de novo, dá por 2, que dá 6. É par de novo, dá por 2, que dá 13. O 13 é primo, só dá por ele mesmo. 84. Dá por 2, que dá 42. Dá por 2, que dá 21. 21 não dá por 2, mas dá por 3, que dá 7. E o 7 é primo, só dá por ele mesmo. 90. Dá por 2, que dá 45. Que não dá por 2, mas dá por 3, que dá 15. Dá por 3, que dá 5. Dá por 5, que é primo, que dá 1, tá? Agora, eu vou ver nesses 3 números quais são os fatores que se repetem nas 3 decomposições. O 2 e... Bom, 2 tem aqui, não tem aqui. E o 3. Concordam comigo? Então, eu vou olhar numa decomposição, o MDC entre 24, 84 e 90 é 2 vezes 3, que dá 6. Então, eu olho numa decomposição só, né, gente? Não vamos multiplicar todos os fatores que eu circulei. O que é esse 6, então? Se eu fiz a decomposição dos metros, a resposta é metros. Então, pensa assim, ó. Esses 6 metros é a resposta do tamanho ou do número de pedaços? Obviamente que é do tamanho, tá, gente? Então, eu dividi essas partes maiores em pedaços de 6 metros. Só que agora ele também quer saber o número de pedaços que a gente obteve. E olha só que fácil que a gente faz, tá? Eu vou olhar as multiplicações aqui que sobraram em cada uma das decomposições e vou somar esses resultados. Então, como é que vai ficar? Então, aqui do 24 ficou 2 vezes 2, né? Sobrou ali, que dá 4. No 84 sobrou 2 vezes 7, que dá 14. E no 90 sobrou 3 vezes 5, que dá 15. Então, o número de pedaços
é a soma desses valores aí. 4 mais 14 mais 15, que vai dar 33 pedaços, tá, gente? Bom, se a gente não tem a decomposição, vocês podem pensar assim, ó, divide 94 por 6, 24 por 6, vai dar 4. 84 por 6, que vai dar 14. O 90 por 6, que vai dar 15, tá? Então, é assim que a gente acha o número de pedaços, tá? Bons estudos aí com a lista, já tá o gabarito, e qualquer dúvida é só me enviar.